Olá pessoal, aqui é o Stefan e no vídeo de hoje eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber para você conseguir se candidatar para a faculdade de medicina na França. Afinal, quem não quer estudar medicina por um preço bastante acessível na Europa, né? E a França tem atraído cada vez mais candidatos e candidatas brasileiros e brasileiras devido à sua rica cultura e história. Porém, algumas barreiras precisam ser vencidas para que você consiga fazer isso acontecer. Por exemplo, você vai precisar do nível de B2 de proficiência na língua francesa. Mas, se você quiser estudar medicina no velho país do Charles de Gaulle, sim, é bastante possível. E eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber para fazer isso acontecer. Bom, sem demais enrolações, vamos lá? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. You have the right to dream great dreams. You have the right to seek a better world for your people. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Estudar medicina na França é ideal para quem se forma com o certificado de conclusão de ensino médio brasileiro, pois, além da prova de proficiência na língua francesa e comprovar que você passou algum vestibular no Brasil, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, você não precisa fazer nenhuma outra prova. Como é o caso, por exemplo, do IMAT, se você quisesse estudar medicina na Itália. E eu vou deixar um card aqui em cima, caso você queira saber como conseguir estudar medicina na Itália. Lembrando que para a Itália você vai precisar da prova do IMAT. Já para a França, além de você comprovar que você passou algum vestibular no Brasil, não é necessário fazer outra prova. Mas vamos voltar ao tópico, pois o vídeo de hoje é completamente focado em como você conseguiria estudar medicina na França. Mas para fazer isso acontecer, você vai ter que seguir alguns passos e vai precisar de alguns requisitos que eu vou explicar na sequência. Neste vídeo, eu vou explicar, primeiramente, como funciona toda a jornada para você cursar medicina na França. Segundo, quais documentações você vai precisar para estudar medicina no velho país. E, finalmente, qual ferramenta ou site você vai usar para dar esse primeiro passo no seu sonho, para tornar isso em realidade. Vamos lá? Como funciona a jornada para cursar medicina na França? Bom, vamos começar pelo básico do básico. Você já deve saber que a área de saúde é uma área bastante específica e muito burocrática, principalmente para quem quer cursar uma graduação em medicina em determinado país. A área de saúde pode ter diversas barreiras, mas eu vou explicar para você como que você conseguiria vencer essas barreiras para conseguir estudar medicina na França. Por exemplo, na Itália você entraria já diretamente no programa de medicina e cirurgia. Começaria estudando medicina já logo de cara. Já Estados Unidos ou Canadá, você precisaria passar por um curso de pré-medicina. Ou seja, o processo demora um pouco mais. Na Austrália, você já precisa de alguma graduação completa no Brasil, em qualquer área, para que você possa seguir fazendo medicina no país Down Under. G'day, boy! E na França nós temos novas complexidades, não é surpresa, né? Que, aliás, não são das piores, mas tem todo um procedimento que eu gosto de chamar de jornada que você precisa seguir para poder cursar medicina na França. E eu estou falando especificamente do PASS, ou seja, o Parcours d'Accès Santé Spécifique. Mas o que exatamente é esse PASS, Stefan? O que ele significa? O PASS é um curso específico que te dá acesso a programas de medicina em faculdades públicas na França. De modo geral, o PASS é o primeiro ano de um curso de medicina que é composto por duas partes distintas, sendo elas, primeiramente, um major ou concentração de saúde,
normalmente chamado de santé, que irá compor cerca de 75% do seu currículo de primeiro ano de medicina no país de Gaulle. E, em segundo lugar, o que eu chamo de um mineur, que seria um curso em alguma outra área, não necessariamente ligado à saúde, que corresponderá a 25% do seu currículo daquele primeiro ano de medicina que você estará cursando na França. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que exatamente é esse PASS na sequência. O PASS, então, é composto por duas partes. Primeiramente, uma parte principal, que é em santé, ou saúde, e, em segundo lugar, uma outra área que não é necessariamente ligado à saúde, que é o seu mineur. Normalmente, esse mineur é nas áreas de biologia, química, física ou, pasmem, línguas, como é o caso da Université de Sorbonne, em Paris. Mas é importante mencionar que os tópicos do seu mineur, aquela parte que corresponde a 25% do seu primeiro ano de medicina na França, depende muito da faculdade que você irá cursar. Por exemplo, a Université de Tours, na França, oferece mineur nas áreas de economia, direito e psicologia. Diferente, né? Então, esse caminho para você conseguir cursar uma faculdade de medicina na França é peculiar, mas bastante fascinante. Então, você faria o seu PASS na parte principal de saúde, com mineur numa área correlata, durante, prontos para isso, 1 ano. Então, Stefan, você está me dizendo que esse curso de pré-medicina na França, ele é só feito durante 1 ano? Exatamente, você acompanhou certinho. Você fará o seu PASS durante 1 ano e depois de você concluir o PASS, você poderá se candidatar para a faculdade de medicina naquela mesma faculdade pública na França. E tem algumas outras complexidades que acabam entrando nesse processo também. Entra o LAS. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre o LAS, pois o vídeo de hoje é completamente focado naquele primeiro ano de medicina, que é o PASS. E neste vídeo eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber para você conseguir desenrolar o processo e se candidatar para esse tal de programa de PASS, para que você consiga estudar medicina na França. Só que vale mencionar que você vai ter que ralar, se dedicar pra caramba durante o PASS, caso você queira progredir posteriormente a uma faculdade de medicina. Ah, mas por que exatamente você está dizendo isso, Stefan, de ter que trabalhar duro, ralar durante aquele primeiro ano de pré-medicina na França? Eu digo isso porque só os melhores candidatos do PASS são de fato escolhidos para depois progredir para o curso de medicina em determinada faculdade francesa. E a escolha é feita geralmente através de uma prova de admissão e as notas que você obteve durante o PASS. Então, obter boas notas no PASS é muito importante, pois vai determinar se você vai ter sucesso ou não nessa transição de PASS para a faculdade de medicina naquela universidade pública francesa. E aqui na Steinberg eu ajudo você a dar aquele primeiro passo. Eu ajudo você a se candidatar para programas de PASS para que você possa começar estudando medicina na França. E se você quiser saber mais, entre em contato comigo, que eu vou te mostrar o caminho. Mas, Stefan, quantas vagas cada universidade tem para curso de medicina pós-conclusão do PASS, então? Quantos candidatos acabam progredindo? E esses dados, para adicionar na complexidade do cenário, são determinados pelos departamentos regionais de saúde. Então, quantos candidatos vão ser aceitos ou não, geralmente depende do plano estratégico regional e da necessidade de profissionais na área de saúde para determinada região. Então depende de diversos fatores, entre eles, primeiro, carência de mão de obra médica na região, planejamento regional e muito mais. Mas eu já adianto que é um processo mega competitivo. E se você não passar também, não é o fim do mundo, pois você poderá seguir fazendo uma faculdade em alguma outra área. Por exemplo, economia, direito, psicologia, letras ou qualquer outra área que você quiser cursar em alguma faculdade pública na França. Então, vamos pensar no cenário seguinte. Você faz o PASS durante 1 ano, acaba não passando
não é o fim do mundo. Você poderá ser recolocado ou recolocada em algum outro curso. Sem contar que, sim, se você não passar no PAS uma primeira vez, você tem direito de tentar uma segunda vez o PAS. A França pode ser um pouco brutal, mas você tem só 2 tentativas para poder passar o PAS e entrar numa faculdade de medicina, numa faculdade pública francesa. Interessante, não? Mas agora que você já sabe exatamente o que é esse tal de PAS, vamos ver exatamente o que você precisa levantar para conseguir entrar nesse primeiro ano de medicina na França. C'est parti! Quais documentações vou precisar para entrar no PAS? Afinal, é o primeiro ano de medicina e você está completamente empenhado ou empenhada de passar o PAS de primeira. O que você precisa para dar início nessa jornada toda? E pessoal, reparem que o processo não é tão simples assim. Realmente, o PAS é o primeiro ano de medicina em universidades públicas francesas. Para você entrar no PAS, você vai precisar de algumas documentações mega importantes para ter a sua candidatura completa. São eles: primeiramente, você vai precisar de uma carta motivacional para cada vœu de PAS. E quando eu digo vœu, eu me refiro à terminologia de candidaturas para faculdades na França. Significa a sua escolha de universidades. Se você tiver apenas a cidadania brasileira, como é o caso de muitos candidatos, você poderá se candidatar apenas para 3 vœux de PAS. Isso porque a França quer fornecer mais opções para estudantes que têm cidadania europeia para cursar medicina no velho país. Mas espera aí, que não é tão simples assim. Para cada carta motivacional, você vai ficar restrito ou restrita a 1.500 caracteres com espaços por vœu escolhido, ou seja, por curso de PAS escolhido. Ah, super facile, j'y arrive facilement. Mas, calma aí, 1.500 caracteres com espaço equivale a mais ou menos 250 palavras. Então, escrever sobre o seu passado, sobre o seu presente e sobre suas ambições futuras em apenas 250 palavras é um pesadelo. Mas eu posso te ajudar a elaborar essa narrativa de uma forma convincente e sucinta. Para cada PAS escolhido, uma carta motivacional diferente será requerida. Segundo documento super importante que você vai precisar: cartas de recomendações. De praxe, você precisará de 2 cartas de recomendações de professores ou professoras do seu colégio no Brasil. Essas cartas devem dar evidência que você está apto para cursar um curso de medicina na França e demonstrar o seu interesse na área de saúde. Por isso é interessante que as cartas venham do seu professor ou professora de biologia. E essas cartas de recomendações, que são 2 que precisaremos, é uma parte importantíssima do processo admissional. Mas vamos lá. Terceiro documento importantíssimo que você vai precisar: um currículo ou currículo vitae. As universidades irão pedir um currículo completo com o seu histórico acadêmico e profissional, justamente para comunicar para eles quem que você é, qual é o seu background, quais são suas experiências relevantes, etc. Quarto documento que você vai precisar para você se candidatar ao PAS: seu histórico do ensino fundamental e ensino médio. Esses históricos precisarão ser apostilados e traduzidos posteriormente para o francês. Todas essas documentações serão anexas no seu portal de candidatura, onde você encaminhará o seu pedido de admissão para determinado curso de PAS. Se você não tiver a cidadania europeia, esse portal seria o Études en France, do Campus France, onde você entrará com uma demande d'admission préalable. Ou, para quem tem alguma cidadania europeia, o processo será feito através do Parcoursup, que é outro portal praticamente para quem não precisará de um visto de estudante para estudar no velho país da Europa. E além disso, você vai precisar também de comprovante de proficiência na língua francesa, no nível B2,
geralmente comprovado pelo DALF, o DELF ou TCF, e essas provas podem ser feitas na Alliance Française em diversas localizações do Brasil e são importantes para você comprovar que você entende e sabe falar a língua francesa. E, finalmente, você também vai precisar de um comprovante de você ter passado num vestibular no Brasil. Mas esse vestibular, Stefan, precisa necessariamente ser um curso de medicina no Brasil? Não precisa ter passado num vestibular para um curso de medicina no Brasil para você se candidatar para o PASS na França. Você pode ter passado em algum vestibular para qualquer área de estudos. Isso porque as faculdades francesas públicas querem saber se você está apto ou apta para começar alguma faculdade no Brasil. Só assim que eles podem aceitar você na faculdade francesa. Portanto, para você conseguir começar uma faculdade no Brasil, além do certificado de conclusão de ensino médio, você precisa passar no vestibular também. Por isso que as faculdades públicas francesas também vão requerer alguma evidência que você passou em algum vestibular aqui no Brasil. Só que tem um pequeno porém nisso. O prazo para você se candidatar para o curso de PASS na França, se você não tiver a cidadania europeia, é o dia 15 de janeiro. E o governo francês entende que até determinada data, o dia 15 de janeiro, muitos candidatos brasileiros ainda não vão ter o resultado do vestibular. Então, nessa primeira inscrição, que tem prazo do dia 15 de janeiro, eles esperam que você manda pelo menos algum comprovante que você se registrou para algum vestibular e, posteriormente, na fase de entrevista, eles vão pedir ali naquele ato o comprovante que você passou no vestibular. Então, recapitulando, até o dia 15, você precisará fornecer algum comprovante que você se registrou para o vestibular e só depois você mandaria evidências de ter passado a prova. Bastante coisa, mas eu te prometo que não é tão complicado assim. E se você quiser ajuda para poder entrar numa faculdade na França, seja o PASS ou qualquer outro curso, fale comigo que eu vou te ajudar. E vamos para o próximo ponto? Qual ferramenta devo usar para me candidatar para um PASS? E vamos falar finalmente de qual plataforma você vai usar para mandar uma candidatura para cursar um PASS na França. Mas, peraí, isso vai depender muito de se você tem ou não alguma cidadania europeia. Se você não tiver a cidadania europeia, você vai se candidatar obrigatoriamente por um portal chamado Études en France, que é ministrado pelo Campus France. E eu gravei um vídeo explicando exatamente o que é um Études en France. E eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição para você conferir todo o passo a passo e tudo o que você precisa saber sobre o portal Études en France. Já se você estudou num liceu francês aqui no Brasil, como Lycée Molière no Rio de Janeiro, tiver cidadania francesa ou qualquer outra cidadania europeia, o seu processo será feito pelo Parcoursup. Esse já não tem nada a ver com o Études en France, pois o Études en France é justamente para quem vai precisar lá na frente de um visto de estudante para poder estudar na França. Então é isso. Sei que é bastante informação, mas nesse vídeo eu expliquei para você o que é o PASS e tudo o que você precisa saber para ter uma candidatura completa para você se candidatar para o primeiro ano de medicina numa faculdade pública francesa. O curso é altamente subsidiado pelo governo francês, o que permite as anuidades serem baixíssimas, como vimos no início deste vídeo. Só que você entrará para o curso de medicina numa faculdade pública francesa através do Parcours d'Accès Santé Spécifique. O PASS. Eu te expliquei como funciona a dinâmica do PASS e também mostrei para você que você entrar numa universidade de medicina em alguma faculdade pública na França, que vai depender de você e no seu desempenho naquele primeiro ano de medicina no velho país europeu. Eu também mostrei para você tudo o que você precisa saber para ter uma candidatura completa para o curso de PASS na França. Mostrei também as complexidades do processo e quais plataformas você vai ter que usar dependendo da sua cidadania.
Mas, se você tiver qualquer dúvida de como conseguir estudar medicina na França, entre em contato comigo, que eu vou te mostrar absolutamente tudo. Pour que tu puisses devenir un médecin ou une médecine en France. Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todo o meu conteúdo. Te vejo lá. Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg. E se você gostou desse vídeo, clique nessa caixinha aqui para você poder se inscrever no nosso canal. E o resto é tudo história. Muito obrigado!